barata na cozinha. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, ofereci a ela um pedaço de pudim. Esta bela poesia é de uma banda dos anos 80 chamada Inimigos do Rei, que criou a sua música Uma Barata Chamada Kafka. Esses dias eu estava lá no YouTube, comecei a ver uns vídeos dos anos 80 ali, onde tudo era permitido, principalmente os videoclipes mais bizarros, e lembrei, né, quando eu me dei conta, na verdade, pela primeira vez, de uma coisa que quando eu ouvia e era criança eu nem imaginava, mas que essa música, Uma Barata Chamada Kafka, era uma alusão à grande obra do Kafka, a Metamorfose. Quando eu dei conta, esses dias eu falei, caramba, vou fazer, meu próximo vídeo vai ser esse aqui, a Metamorfose do Franz Kafka. Pode perguntar aí para quem tem mais de 30 aí, que certamente já ouviu essa música. Se falar que não ouviu, está tentando esconder a idade. Mas, voltando ao livro, essa é uma edição, inclusive, é uma edição de bolso, né? Eu comprei o ano passado, ela diz que aqui que é 100 anos da publicação original. Muita gente, inclusive, tem uma certa reserva com essas edições de bolso, né? Porque elas vendem ali na banca, tem um preço mais acessível. Mas eu vou falar que é bom a gente ficar atento, porque muitas delas são muito bacanas, né? Além dessa, tem um caso muito importante para mim aqui, que conheço Inimigos do Rei, né? Que já passei da barreira dos 30. Essa edição em questão tem uma letra, uma fonte num tamanho legal para a gente ler. E mais do que isso, né, o mais importante são as traduções, né? Algumas delas são traduções muito boas mesmo. Essa aqui é uma tradução bem satisfatória, bem legal. Pano geral aí na história da Metamorfose. A Metamorfose é a história do Gregor Samsa, que um dia acorda transformado num inseto. Para muita gente, esse primeiro parágrafo da obra do Kafka, o primeiro parágrafo da Metamorfose, ele já é um verdadeiro soco no estômago em termos de impacto, né? Vou até ler para vocês aqui. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado numa espécie monstruosa de inseto. O próprio Gabriel Garcia Marques, né, o grande Gabriel Garcia Marques, aí, que para muitos aí é o pai do realismo mágico ou do realismo fantástico, como queiram, o Gabriel Garcia Marques, quando ele diz que quando ele leu esse primeiro parágrafo, essas primeiras linhas dessa obra, ele ficou totalmente em choque e falou, caramba, dá para fazer isso aí. Certamente o Kafka acabou sendo uma das grandes influências para o Gabriel Garcia Marques. Aliás, o Kafka é uma influência para muita gente. Agora, voltando lá um pouquinho a Barata Chamada Kafka, tem um dado interessante que eu me atentei também dessa segunda vez que eu li a Metamorfose, e depois lendo alguns textos na internet eu vi algumas coisas nesse sentido, que de fato o Kafka em nenhum momento na tradução ele menciona que o inseto que o Gregor Samsa se transformou é uma barata. A gente acabou adotando a barata como sendo um inseto no qual o Gregor Samsa se transforma pelo hábito, provavelmente. A nossa expressão de ficar igual barata tonta era praticamente a descrição dessa expressão. Ou tem um outro momento que ele cai e fica de costas com as perninhas balançando. Enfim, são inúmeras descrições. A alimentação também. Em algum momento ele fala ali que ele se interessa mais pelas comidas em putrefação ou pelo que é mais doce. Então a gente acaba sendo induzido, eu pelo menos acabei induzido a ter, né, a partir do princípio que o animal em questão, o inseto aí que o Gregor Samsa transformou é uma barata. Agora, né, no calor, em janeiro, com esse calor, com esse solzão, talvez o verão é o momento que a gente mais aí trombe baratas, né, na rua, em casa. Elas vêm inclusive como visitantes indesejados das nossas casas, né, tirar a paz de muita gente. Compreensível que a gente assuma aí que o inseto que o Gregor se transformou seja uma barata. Mas acho até que tem um outro motivo, tem uma teoria aí, que dentro da obra, né, há uma clara intenção do Kafka em passar para o leitor a repulsa que a nova forma que o personagem assume, essa repulsa que a família acaba assumindo dele, as outras pessoas acabam tendo para ele, né? E nada mais repulsivo, né, pelo menos para a maioria das pessoas, nada mais repulsivo, nada mais escroto do que uma barata, né?
E a metamorfose também tem um lado muito bacana aí, que ela tem múltiplas interpretações, né? Essa transformação que acontece com a personagem, ela pode ser lida de diferentes formas, né? Primeiro tem uma questão literária, né? O Kafka ele vem no momento em que os escritores estão rompendo com a tradição, né, do realismo ali, de escrever totalmente as coisas sempre muito dentro da realidade, dentro de uma tradição literária que já vem antiga. O Kafka ele rompe com isso a partir do momento que ele cria uma situação completamente absurda, né? Outra coisa que a gente, e aí são as inúmeras interpretações, os diferentes sentidos que a gente dá para uma obra, e por isso que a leitura ela é tão legal, né? Porque todos nós somos capazes de dar um sentido próprio. Essa leitura eu estou aqui, né, fazendo esse vídeo exatamente para falar aquilo que a obra, como a obra me tocou, né? Como no caso aí a Metamorfose mexeu comigo. Eu vejo a Metamorfose como um livro que o Kafka mostra como, de uma forma muito radical, evidentemente, né, o cara se transformar, uma pessoa da sua família se transformar numa barata, certamente não seria uma coisa que você veria com bons olhos, né? Pelo menos no primeiro momento seria uma coisa absolutamente estranha, mas acho que o Kafka ele tenta colocar como essa estranheza, né, como o diferente, ele causa incômodo, né, ele causa desconforto na sociedade e nas pessoas tradicionais. E a reação dessas pessoas na sociedade é muitas vezes muito parecida com a da família do Gregor Samsa. Gregor vivia na sua casa com seu pai, a mãe e a irmã, e a partir do momento que ele acorda completamente metamorfoseado, a primeira reação da família é isolá-lo. Então a família vai lá, deixa ele trancado no quarto dele, tenta esconder ao máximo, né, das outras pessoas, e evitando que esse parente, digamos, um tanto fora do comum, seja exposto. Há um outro ponto também que me chamou a atenção dessa vez que eu li a Metamorfose. A gente está em janeiro aí, aquela época que todo mundo faz resolução de ano novo, todo mundo quer mudar, né, todo mundo quer se transformar. Esse também acho que é um dos motivos importantes para eu ter escolhido a Metamorfose para ser o primeiro vídeo do ano. Quando ele acorda transformado, o Gregor, ele tinha um trem para pegar, ele era um caixeiro viajante, ele sustentava a família com o trabalho de caixeiro viajante, e ele tinha um trem que ele precisava pegar muito cedo, e ele acaba, evidentemente, não conseguindo, ele está se sentindo mal, ele ainda não se dá conta exatamente do que aconteceu com ele, e ele não consegue ir trabalhar. E logo de cara vem o gerente ali da empresa que ele trabalha, e o gerente cobrando uma explicação e tentando entender o motivo pelo qual o Gregor tinha faltado do trabalho. O Gregor, que era um profissional exemplar, um funcionário responsável, naquele dia não tinha ido trabalhar, ele queria saber o que tinha acontecido. O Gregor está ali, né, na sua nova carapuça de inseto, trancadinho no quarto só, ouvindo a conversa. E ele começa a refletir, né? Ele começa a refletir sobre o trabalho. E aí a gente percebe que, lendo, né, a gente percebe que em nenhum momento, ou pelo menos de forma muito sutil e muito indireta, o gerente tem alguma preocupação com a saúde ou com o estado do Gregor. Ele, na verdade, está preocupado em entender por que o Gregor não foi trabalhar e que isso estava causando prejuízo à empresa, prejuízo ao chefe dele. Da mesma maneira que o Gregor estava causando prejuízo à sua família, né? E nessa conversa toda, o Gregor vai ouvindo e começa a refletir sobre o seu trabalho, sobre sua rotina, e ele começa a ver que, na verdade, ele fazia um trabalho exclusivamente para sustentar a sua família, unicamente para prover essa condição da família de pagar as contas. Ele trabalhava para pagar as contas, e era um trabalho estressante, era um trabalho que estava fazendo mal para ele, era um trabalho que estava impedindo ele, inclusive, de realizar outras coisas das quais ele gostava. Então essa reflexão do Gregor acabou também me batendo no sentido de como às vezes a gente se envolve ali numa rotina sufocante, uma rotina diária, onde as coisas se repetem e que a gente acaba impedindo, né, a gente fica ali recluso nessa rotina, impedido de fazer as coisas que a gente gosta, as coisas que realmente fazem bem pra gente.